Tire agora esse colar que você roubou! O grito cortou a música da festa como uma lâmina. Taças pararam no ar. Conversas morreram. No centro do salão iluminado, todos os olhares se voltaram para Esmeralda, a empregada viúva, imóvel, com as mãos trêmulas segurando o colar no pescoço. Você achou mesmo que ninguém perceberia? Continuou a voz feminina, cheia de desprezo. Alguns convidados riram, outros começaram a filmar. Ninguém ali imaginava que aquela acusação tinha sido armada e que, em poucas horas, a humilhação pública se transformaria na queda mais humilhante daquela noite. Essa é uma história criada para fins de entretenimento e reflexão social, baseada em situações reais. Muitas pessoas passam por situações de humilhação e constrangimento, e talvez nesse exato momento alguém pode estar passando por uma situação assim agora. Antes de continuar, peço que você curta esse vídeo e compartilhe com alguém, assim você estará nos ajudando a atingir mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar nossas histórias de superação e reviravoltas. Tudo começou com uma festa que acontecia numa mansão afastada da capital de São Paulo, cercada por jardins amplos e iluminação impecável. Era uma sexta-feira à noite, pouco depois das 20 horas, e o evento celebrava o noivado de Victor Montenegro, um dos empresários mais respeitados do setor financeiro. O salão principal estava tomado por convidados importantes. Executivos, políticos, investidores e famílias tradicionais conversavam em pequenos grupos, taças de champanhe nas mãos, enquanto uma banda tocava jazz suave ao fundo. Tudo ali era pensado para transmitir poder, status e perfeição. Tudo, menos as relações que existiam por trás daquela fachada. Victor era viúvo havia alguns anos. Do primeiro casamento, tinha 2 filhos pequenos, que eram o centro da sua vida, mesmo que ele não estivesse sempre presente por causa do trabalho. Quem ocupava esse espaço no dia a dia das crianças era Esmeralda. Esmeralda era a empregada da casa, viúva, simples, mas acima de tudo, gentil, carinhosa e cuidadosa. Ela acordava cedo para preparar o café das crianças, ajudava nas tarefas da escola, contava histórias antes de dormir e estava sempre presente quando algum deles chorava à noite. Para as crianças, Esmeralda não era a funcionária da casa. Era o colo seguro, era a presença constante, era quem cuidava deles como uma mãe. E isso incomodava profundamente Isabela. Isabela, a noiva de Victor, nunca escondeu o incômodo com os filhos dele. Ela os tratava como um detalhe inconveniente da vida que sonhava ter. Suspirava quando eles entravam na sala, revirava os olhos quando pediam atenção. Via as crianças como um obstáculo, não como parte da família. O que mais a irritava não era apenas a presença delas, era o fato de que elas preferiam Esmeralda. Sempre que podiam, corriam para a empregada. Abraçavam, riam, pediam ajuda, e isso despertou em Isabela algo perigoso: inveja. Enquanto os convidados elogiavam a organização da casa, o carinho das crianças e até a postura discreta de Esmeralda, Isabela sentia que estava perdendo espaço, não financeiro, mas emocional. Na mente dela, havia apenas uma solução. Esmeralda precisava sair do caminho. Naquela noite, Isabela decidiu agir. Horas antes da festa começar, enquanto a mansão ainda estava em silêncio, Isabela subiu sozinha até o quarto dos pais de Victor. Um cômodo que raramente era aberto, onde ficavam guardadas algumas das joias mais antigas da família. Montenegro. Ela abriu a caixa de madeira escura com cuidado. Dentro repousavam um colar delicado e um par de brincos que atravessaram gerações. Isabela os pegou. Minutos depois, entrou no quarto de Esmeralda. Colocou o colar e os brincos cuidadosamente sobre a cama simples da empregada, como se estivessem ali por direito. Em seguida, sentou-se à escrivaninha e escreveu uma carta curta. As palavras eram diretas, elegantes, convincentes. Dizia que aquelas joias haviam sido separadas para a festa, que Esmeralda deveria usá-las naquela noite. E, ao final, Isabela assinou com um nome que não era o dela: Victor. Dobrou a carta, colocou ao lado das joias e saiu do quarto sem fazer barulho. Pouco depois, encontrou Esmeralda na cozinha, ajudando as crianças a se arrumarem. Esmeralda, disse Isabela com a voz calma demais. Victor pediu para você subir até o quarto. Ele deixou algo lá para você. Esmeralda estranhou. Para mim? Sim, respondeu Isabela desviando o olhar. Ele está resolvendo coisas da festa. Esmeralda subiu. Ao abrir a porta do quarto, seus olhos se arregalaram. Sobre a cama, o colar e os brincos brilhavam como o sol. Ela se aproximou com cuidado, quase com medo de tocar. Então, viu a carta.
Leu uma vez, depois releu. As mãos começaram a tremer. As palavras pareciam claras demais para serem mentira. A assinatura de Victor estava ali. Por alguns segundos, Esmeralda apenas ficou parada, tentando entender. Ela nunca havia usado algo assim. Nunca havia sido tratada daquela forma. Mas acreditou, porque não desconfiava de maldade. Porque não imaginava que alguém seria capaz de algo tão cruel. Porque acreditava que, talvez, estivesse apenas sendo reconhecida. Com cuidado, colocou o colar no pescoço, os brincos nas orelhas, respirou fundo e desceu para a festa, sem saber que cada passo em direção ao salão era um passo dentro de uma armadilha. Isabela observava tudo do alto da escadaria com um sorriso maldoso. O salão principal da mansão, Montenegro, estava iluminado como um cenário de filme. Lustres de cristal refletiam a luz dourada sobre vestidos caros, ternos impecáveis e taças de champanhe erguidas em conversas vazias. A festa celebrava o noivado de Victor Montenegro, um dos empresários mais influentes da região, com Isabela, a mulher que muitos chamavam de elegante e poucos conheciam de verdade. Música suave preenchia o ambiente. Risadas ecoavam. Tudo parecia perfeito, até Esmeralda entrar. Ela surgiu discretamente pela lateral do salão, empurrando o carrinho com algumas bandejas que ajudaria a distribuir. Mas algo mudou no ar no instante em que alguns convidados repararam nela. Não foi o vestido simples, foi o colar. A peça antiga brilhava contra a luz do salão como algo que não pertencia àquele contexto, nem àquela mulher aos olhos deles. Os cochichos começaram baixos. Você viu aquilo? Esse colar não é da família Montenegro? O que uma empregada está fazendo usando isso? Esmeralda sentiu os olhares antes mesmo de ouvir as palavras. Seu corpo enrijeceu. O coração acelerou, mas ela seguiu em frente, tentando se convencer de que estava tudo bem. Victor havia permitido. Estava tudo certo. Ou era o que ela acreditava. Do outro lado do salão, Isabela observava. Ela segurava uma taça de champanhe, os dedos firmes, o olhar afiado. Esperou. Deixou os comentários crescerem. Deixou o incômodo se espalhar como veneno lento. Então caminhou. Cada passo seu era calculado. Cada sorriso, ensaiado. Isabela parou bem à frente de Esmeralda, interrompendo seu caminho. Você pode me explicar isso? Perguntou alto o suficiente para quem estava perto ouvir. Esmeralda parou. Explicar o quê, senhora? Respondeu com respeito, a voz baixa. Isabela inclinou a cabeça, fingindo surpresa, e apontou diretamente para o colar. Isso! Esse colar! O salão começou a silenciar aos poucos. As conversas diminuíram. As atenções se voltaram para o centro do salão. Você acha mesmo apropriado usar uma joia da família Montenegro? Continuou Isabela, agora com um leve sorriso nos lábios. Esmeralda engoliu seco. Eu recebi autorização. Algumas risadas surgiram. Autorização? Isabela riu, dessa vez sem disfarçar. De quem? Esmeralda respirou fundo. Do Sr. Victor. Foi como jogar gasolina no fogo. Isabela deu uma gargalhada curta e teatral, levantando a taça de champanhe. Vocês ouviram isso? Disse, olhando ao redor. Ela diz que o meu noivo emprestou uma joia de família para uma empregada usar. As risadas cresceram. Alguns convidados balançaram a cabeça. Outros pegaram o celular. Que ousadia! Isso é roubo, não é? Esse tipo sempre acha que pode se aproveitar. Esmeralda sentiu o rosto queimar, mas não abaixou a cabeça. Eu não roubei nada, disse firme, ainda educada. Eu não usaria algo que não fosse permitido. O sorriso de Isabela desapareceu. Ela se aproximou mais um passo. Então você está me chamando de mentirosa? O salão ficou em completo silêncio. Isabela ergueu a voz, fria, cortante. Você acha mesmo que pertence a este lugar? Alguns convidados começaram a aplaudir timidamente, como se aquilo fosse entretenimento. E Isabela, sentindo-se apoiada, decidiu ir além. Tire agora esse colar! A ordem ecoou pelo salão. Esmeralda ficou imóvel. O início da humilhação estava apenas começando. O silêncio no salão era tão pesado que parecia pressionar o peito de Esmeralda. Ela levou a mão trêmula até o colar, mas seus dedos hesitaram, não por desobediência, mas por vergonha. Tirar aquela joia ali diante de todos seria admitir uma culpa que ela não tinha. Isabela percebeu a hesitação. Eu mandei tirar, repetiu, agora com a voz mais alta, mais dura. Ou você só entende quando é obrigada? Alguns convidados se entreolharam, desconfortáveis. Outros observavam com curiosidade mórbida, como quem assiste a um espetáculo inesperado. Foi então que uma voz infantil cortou o ar. Para!
Todos se viraram. Lucas, o filho mais velho de Victor, havia se aproximado. Tinha apenas 9 anos, mas o olhar era firme. Ao lado dele, Clara, a irmã mais nova, segurava a mão dele com força. "Você está machucando a Esmeralda", disse Clara, com os olhos marejados. Um murmúrio percorreu o salão. Isabela olhou para as crianças como quem encara um problema indesejado. "Isso não é assunto de criança", respondeu seca. "Voltem para onde estavam." Lucas deu mais um passo à frente. "Ela cuida da gente. Ela nunca faria algo errado." O rosto de Isabela se contraiu. Ali estava o verdadeiro motivo de todo o ódio. Não o colar, não a festa, mas o afeto. Esmeralda cuidava das crianças desde que a mãe delas havia falecido. Preparava o café, ajudava com as lições, consolava nos pesadelos, escutava em silêncio quando eles sentiam falta da mãe. Ela era presença, era cuidado, era amor. Tudo o que Isabela nunca quis ser. "Vocês estão confundindo as coisas", disse Isabela, agora sorrindo de forma forçada. "Ela é só uma funcionária." A palavra "só" caiu como uma bofetada. Clara começou a chorar. Esmeralda se ajoelhou rapidamente diante das crianças. "Está tudo bem", sussurrou. "Eu fico bem, meus amores." Ela tentou tirar o colar, mas Isabela foi mais rápida. Com um movimento brusco, Isabela segurou a joia e puxou com força. O colar se rompeu. As pedras caíram no chão de mármore, espalhando-se com um som seco que ecoou pelo salão. Um suspiro coletivo tomou conta do ambiente. "Meu Deus!" Ela quebrou o colar da família. Isabela soltou o colar quebrado e olhou para Esmeralda com desprezo. "Olhem só", disse apontando. "Até nisso ela estraga tudo." Lucas se colocou à frente de Esmeralda. "Foi você", gritou. "Você que fez isso." Isabela abaixou-se até ficar na altura do menino. "Cuidado com o tom", disse em voz baixa, ameaçadora. "Ou você também vai causar problemas." Victor ainda não estava no salão. E Isabela sabia disso. Ela se levantou e anunciou, para todos ouvirem: "Essa mulher roubou uma joia histórica da família Montenegro. E vai responder por isso." Esmeralda sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Não, isso não é verdade." "Segurança!" Isabela chamou. 2 homens começaram a se aproximar. Clara abraçou as pernas de Esmeralda com força. "Não leva ela", chorava. "Ela é da nossa família." Isabela virou o rosto irritada. "Chega. Essa farsa acaba agora." Mas o que Isabela não sabia era que cada segundo daquela cena estava sendo gravado. Os seguranças já estavam a poucos passos de Esmeralda. O salão, antes elegante e festivo, agora parecia um tribunal improvisado. Os convidados assistiam em silêncio, alguns constrangidos, outros curiosos demais para intervir. Esmeralda respirava com dificuldade. Ela não chorava alto, não gritava, não implorava. Seu sofrimento era silencioso, o tipo que machuca mais. "Por favor", disse com a voz embargada. "Eu nunca pegaria nada que não fosse meu." Isabela cruzou os braços, satisfeita. "Claro que não", ironizou. "Sempre dizem isso." Os seguranças estenderam a mão. Foi nesse instante que Lucas se soltou do abraço da irmã e correu até a mesa lateral, onde havia um tablet esquecido. Parte da equipe de eventos, conectado ao sistema da casa. Ele não entendia muito de tecnologia, mas sabia uma coisa. O pai sempre dizia que aquela casa via tudo. "Para!" gritou o menino, segurando o tablet com as 2 mãos. "Meu pai vai ver isso." Isabela se virou abruptamente. "Larga isso agora." Tarde demais. A tela se iluminou. Um dos convidados, curioso, aproximou-se e reconheceu imediatamente a interface. "Isso é o sistema de câmeras da Casa Montenegro." Um murmúrio correu pelo salão. Isabela empalideceu. "Isso é invasão de privacidade", gritou. "Desliguem isso." Mas Lucas já havia tocado no arquivo mais recente. O vídeo começou a rodar. O salão inteiro prendeu a respiração. Imagens do início da armadilha. A gravação mostrava claramente Isabela entrando no quarto dos pais de Victor. O horário aparecia no canto da tela. Ela abria o cofre, retirava o colar, os brincos. Depois, a cena cortava para o quarto de Esmeralda. Isabela colocava as joias cuidadosamente sobre a cama. Escrevia a carta. Assinava: Victor Montenegro. Um suspiro coletivo ecoou. "Meu Deus!" Ela armou tudo. O vídeo continuou. Isabela descia as escadas. Encontrava Esmeralda na cozinha. "Victor pediu para você subir", dizia, sorrindo falsamente. A gravação mostrava o exato momento em que Esmeralda entrava no quarto, lia a carta e levava a mão ao peito, emocionada. Clara começou a chorar novamente. "Ela acreditou", sussurrou uma convidada.
Isabela tentou avançar para desligar o vídeo, mas foi contida por um dos seguranças, o mesmo que segundos antes ia retirar Esmeralda. Acho melhor a senhora ficar onde está, disse ele sério. O vídeo terminou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela parecia menor, encurralada, desmascarada. Isso foi um mal-entendido, tentou. Eu só queria testar a honestidade dela. Ninguém respondeu. Foi então que uma voz ecoou do fundo do salão. Grave, controlada, conhecida. Testar a honestidade, destruindo a dignidade de alguém. Todos se viraram. Victor Montenegro estava ali, parado, imóvel, com o olhar mais frio que Isabela já tinha visto. Ele avançou lentamente pelo salão, cada passo ecoando como um veredito. As crianças correram até ele. Pai, disse Lucas, apontando para Esmeralda. Ela não fez nada. Victor se ajoelhou diante deles. Eu sei. Ele se levantou e encarou Isabela. E agora, disse em tom baixo, você vai me explicar tudo. Isabela engoliu em seco. Pela primeira vez naquela noite, ela sentiu medo. Victor ficou parado por alguns segundos, observando Isabela. Não havia raiva explosiva em seu rosto. Havia algo pior, decepção, aquela que corta mais fundo. Você sabe o que mais me choca? Ele disse com a voz firme, audível, para todo o salão. Não é a armadilha, é o prazer com que você fez isso. Isabela tentou sorrir, mas seus lábios tremiam. Victor, amor, você está exagerando. Foi só um mal-entendido que saiu do controle. Victor levantou a mão. Não use essa palavra. O salão inteiro sentiu o peso daquele gesto. Mal-entendido é quando duas pessoas se confundem. O que você fez foi calculado, frio, cruel. Ele apontou discretamente para Esmeralda. Ela confiou. E você usou isso como arma. E Isabela respirou fundo, tentando mudar o tom. Você sempre protegeu demais essa mulher. Disparou, deixando escapar o veneno que guardava. As crianças vivem atrás dela, como se ela fosse a mãe deles. O silêncio foi absoluto. Victor estreitou os olhos. E isso te incomodava? Isabela perdeu o controle. Claro que incomodava. Ela não passa de uma empregada, uma viúva sem nada. E todo mundo aqui trata como se fosse alguém importante. Alguns convidados levaram a mão à boca. Outros abaixaram o olhar, envergonhados. Victor deu um passo à frente. Ela é importante. A frase foi curta, definitiva. Ela é importante porque cuidou dos meus filhos quando eu estava quebrado. Porque os protegeu quando eu estava ausente. Porque deu carinho quando você só via incômodo. Isabela tentou responder, mas Victor continuou. E você, disse, agora mais alto, você nunca foi rejeitada por ela. Foi rejeitada pela própria incapacidade de amar. Victor fez um sinal com a mão. Um dos seguranças se aproximou. Peça para o jurídico suspender imediatamente qualquer vínculo de Isabela com esta casa. Isabela arregalou os olhos. O quê? E informe à administração do evento que a convidada deve se retirar. Ela riu nervosamente. Você não pode me expulsar da sua própria festa. Victor olhou em volta. Posso, e estou fazendo. Os seguranças se posicionaram ao lado dela. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um convidado começou a bater palmas. Outro acompanhou. Depois mais um. Em segundos, o salão inteiro explodiu em aplausos. Não eram palmas de festa, eram palmas de alívio, de justiça, de verdade finalmente exposta. Isabela olhou em volta atônita. Ninguém a defendia. Ninguém desviava o olhar por ela. Ela estava sozinha. Isso é humilhação! Gritou, enquanto era conduzida para fora. Victor respondeu sem elevar a voz. Não, isso é consequência. Quando Isabela atravessou a porta principal sob aplausos, seu nome já não tinha peso algum. Victor se virou para Esmeralda. Ela estava imóvel, segurando as mãos com força. Esmeralda... Ela ergueu o olhar, assustada. Eu sinto muito, ele disse. Por tudo. Ela respirou fundo. Eu só queria trabalhar em paz. Victor assentiu. E você vai. Ele se virou para os convidados. A festa continua. Mas a partir de agora, com respeito. As crianças correram até Esmeralda e a abraçaram. O salão voltou a respirar, mas algo havia mudado para sempre. E Isabela, ainda, teria que enfrentar a última consequência, aquela que não se apaga com dinheiro. A porta do salão se fechou atrás de Isabela com um som seco. Não houve música dramática, não houve anúncio, apenas o silêncio pesado de alguém que saiu sem honra. Do lado de fora, a noite parecia mais fria.
Isabela caminhava pelo jardim iluminado do casarão Montenegro com passos desordenados, enquanto os seguranças mantinham distância. Não por respeito, mas porque ela já não representava nada. O celular vibrou no bolso. Ela atendeu com pressa. Victor, isso não acabou. Mas não era Victor. Era o advogado da família Montenegro. Boa noite, senhora Isabela. Estou ligando para informá-la que, por decisão do senhor Victor Montenegro, todos os acordos financeiros previstos no pré-nupcial foram cancelados. Ela parou de andar. Como assim cancelados? A tentativa de fraude, difamação e humilhação pública configuram quebra total de confiança e cláusula de má-fé. Além disso, os registros das câmeras já foram separados. Isabela sentiu o chão desaparecer. Câmeras? Sim. Victor costuma dizer que quem vive cercado de poder precisa se proteger da própria casa. A ligação caiu. Ela ficou ali, parada, sozinha, percebendo que não havia perdido apenas um noivado. Havia perdido status, dinheiro, futuro e, pior que tudo, perdera a máscara. Dentro do salão, a festa havia retomado um tom mais contido. As pessoas falavam baixo, com respeito. Esmeralda estava sentada em um canto, ainda tentando processar tudo. Victor se aproximou novamente, agora com os filhos ao lado. Esmeralda, você não precisa voltar ao trabalho hoje. Ela levantou a cabeça. Eu posso ir embora se o senhor quiser. Victor balançou a cabeça lentamente. Não. Ele respirou fundo. O que você viveu aqui hoje não foi justo. E eu falhei em te proteger. As crianças apertaram as mãos dela. A gente não quer que você vá embora, disse a menor com a voz embargada. Você é nossa família. Esmeralda sentiu os olhos marejarem. Eu só fiz o que uma mãe faria. Victor respondeu com firmeza. E é exatamente por isso que você nunca foi só uma empregada. Ele tirou do bolso um envelope. A partir de amanhã, você deixa de ser funcionária. Ela se assustou. Eu entendo, senhor Victor. Você passa a ser tutora legal das crianças sempre que eu estiver ausente. Com salário digno, contrato registrado e autonomia. Ela levou a mão à boca. Eu não sei nem o que dizer. Victor sorriu pela primeira vez naquela noite. Diga que fica. Esmeralda assentiu, emocionada. Eu fico. Os convidados que observavam a cena sentiram algo raro. Respeito verdadeiro. Naquela noite, não foi o luxo que brilhou. Foi o caráter. Dias depois, a notícia se espalhou. Isabela havia sido discretamente excluída dos círculos sociais mais fechados. Nenhum convite, nenhuma festa, nenhuma porta aberta. As pessoas que antes sorriam, agora evitavam seu nome. Porque o mundo dos poderosos perdoa erros, mas não perdoa quem expõe a própria crueldade. Essa história poderia ser apenas ficção, mas, lá fora, ela acontece todos os dias. Em casas luxuosas, empresas, festas elegantes e ambientes onde o poder costuma falar mais alto que o caráter. Pessoas sendo julgadas pela roupa que vestem, pela posição que ocupam ou pela facilidade que têm de se defender. Esmeralda não foi humilhada por causa de um colar. Ela foi humilhada porque era simples, gentil demais e não parecia pertencer àquele lugar aos olhos errados. E o que essa história nos lembra é simples e duro. Quem tenta destruir alguém por inveja acaba revelando exatamente quem é por dentro. Antes de apontar o dedo, antes de acusar, antes de humilhar alguém em público, lembre-se, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Se você já foi julgado, subestimado ou tratado como invisível, escreva "Eu sei" nos comentários. Esse comentário não é só uma palavra. É um sinal de que você entendeu a mensagem. Compartilhe esse vídeo com alguém que já foi desacreditado pela aparência, pela origem ou pela posição. E se você acredita que caráter vale mais do que status, se inscreva no canal. Aqui, cada história é um lembrete poderoso. Ninguém é pequeno demais para merecer respeito. E ninguém é grande demais para humilhar os outros sem pagar o preço. Obrigado por assistir.